Então, hoje nós vamos dar início ao nosso novo conteúdo, tá? Nós vamos abrir o livro na página 32. E antes de trabalharmos com o nosso livro, primeiramente vocês vão prestar atenção nestas explicações. Então, hoje o nosso conteúdo é sobre os adjectives, né? Nós vamos conhecer alguns adjetivos no inglês, tá? E nós vamos conhecer também como utilizá-los. Como descrever alguns adjetivos no inglês? Saber como descrever as características das pessoas, coisas e animais em inglês é fundamental para quem quer se comunicar bem nesse idioma. E nós vamos conhecer alguns adjetivos no inglês que nos permitem descrever algo. Olhem a imagem e vejam a diferença entre o homem e a mulher. Então, pessoal, para nós caracterizar esta imagem, nós utilizamos dois adjetivos. Que adjetivos foram estes? Tall e short. Tall se refere a algo que é alto, né? E short se refere a algo que é baixo. Então, aí a tia colocou a imagem de um homem e de uma mulher, não é isso? Um homem alto e uma mulher baixa, não é isso? Poderia também ser nessa imagem uma escada, né? Uma escada alta e uma escada baixa. Então, estas duas palavras, elas caracterizam coisas que são alta e baixo. Então, pessoal, a palavra tall se refere a alguém alto ou alta. Pode ser também coisas que sejam alto ou alta. Então, quando formos fazer este comparativo no inglês, para falar que uma pessoa ou objeto é alto ou alta, utilizamos a palavra tall. E quando nos referimos a uma pessoa ou objeto que seja baixo, usamos a palavra short. Então, ficar atento ao analisar uma imagem. Então, quando for analisar uma imagem, vocês verificam se ela é alta ou se ela é baixa. E qual dessas duas palavras corresponde a algo que é alto e algo que é baixo, ok? Vamos observar outra imagem. Nesta imagem, iremos conhecer mais dois adjetivos que caracterizam o substantivo. Então, nós podemos observar nesta imagem que tem uma pessoa gorda e outra magra, né? Então, quais são os adjetivos que caracterizam no inglês? Então, nós temos aí, ó, fat, que se refere gordo, né? E thin, que se refere a magro. Então, essas duas palavras também, elas caracterizam algo, tá? Então, ao observar esta imagem, nós podemos observar que a palavra fat se refere a alguém gordo ou gorda. Então, quando formos fazer este comparativo no inglês, para falar que uma pessoa ou animal que está acima do peso, usaremos a palavra fat. E quando nos referirmos a uma pessoa ou animal que é magro, usaremos a palavra thin. Certo? E para finalizar, mais duas palavrinhas que diferencia o grande do pequeno. Então, vocês estão observando aí o cachorro, né? Um grande e um pequeno, né? Então, qual é a palavra que eu utilizo para me referir-se a algo grande no inglês? Big, né? E quando eu vou me referir a algo pequeno? Small. Então, olha só, todas estas palavrinhas estão aí no livro de vocês. Só que a tia montou esse pequeno slide para poder acrescentar mais um pouco as informações
que contém no livro de vocês, tá bom? Então, agora nós vamos continuar com as nossas atividades. Agora nós vamos observar as nossas atividades e vamos respondê-las baseado nas informações que nós obtemos a partir deste conteúdo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Boa atividade. Olá, pessoal. Após as explicações relacionadas aos adjetivos, nós agora vamos praticá-los, certo? Então, nesta primeira página aí, na página 32, nós temos os adjetivos short, fat, tall e thin. Então, a gente tem esses 4 adjetivos, né? E eles caracterizam, né? Pessoas, animais ou coisas, né? Então, nesta atividade, nós vamos observar a imagem de 2 personagens. Então, vocês vão usar estas palavrinhas que caracterizam cada um destes personagens, ok? Então, vão observar o Shrek e o Spider-Man e vão caracterizá-los. Vocês vão dizer se eles são gordo, magro, se eles são alto, baixo. Vão usar estas palavrinhas que caracterizam cada um deles, ok? Após vocês usarem os adjetivos, nós vamos observar essas placas que estão logo abaixo. E essas placas, elas têm umas frases. Se a gente estivesse na sala de aula, a tia ia dar um tempinho para que cada um de vocês traduzissem, para nós podermos descobrirmos juntos qual era a tradução destas frases, o que ela significa. Então, como a gente está distante, a tia vai fazer essa tradução para vocês. E ao fazer a tradução, logo em seguida, vocês vão selecionar uma destas frases e escrever na linha abaixo, na qual ela vai representar o seu modo de agir com as pessoas que estão em volta de você. Então, na primeira placa, nós temos aí, do your best. Do your best. Faça o seu melhor. Raise your hand to speak. Levante sua mão para falar. No bullying. Não mexe. Não intimide. Então, a tia leu aí a cada uma das frases, né? No inglês. E você vai selecionar aquela que melhor você se identificou, certo? E vai escrevê-la na linha abaixo. Na página 36, vocês estão observando aí mais uma vez os adjetivos, né? E para responder essa outra questão, vocês vão observar as frases que estão dentro do quadro. Então, aí vocês têm My beak is small, this bowl is big, e my feather is tall. Então, vocês têm aí, minha bicicleta é pequena, esta bola é grande e meu pai é alto. Então, vocês vão associar cada uma destas frases às imagens que se referem, tá? Então, aí vocês observam que tem 3 frases e tem 3 imagens. A tia já leu a tradução de cada uma, a tia leu no inglês, então agora vocês façam a correspondência, tá bom? Na página 38, nós vamos
observar um pequeno trecho de uma canção, onde ela diz o seguinte: John Carr. John is tall. John é alto. And his car is small. E o carro dele é pequeno. Big ou small. Grande ou pequeno. It doesn't matter and tall. It doesn't matter and all. Não importa nada. Então, aí, olha só. Vocês observaram que a canção fala de grande e pequeno, não é isso? Não é isso? Ele fala de uma situação que onde John é grande e o carro dele é pequeno. Então, nós vamos fazer o que nessa questão? Nessa questão, nós vamos fazer um desenho para representar essa ideia. Ou seja, vocês vão fazer um desenho de algo que seja grande e outro pequeno. Uma situação oposta, né? Então, caprichem no desenho de vocês, tá bom? Dê um belo colorido também para deixar a imagem bem bonita. E na 13ª questão, vocês vão completar as palavras com as letrinhas que estão faltando, né? Então, vocês, ao completar, vocês vão ligar estas palavras ao sentido oposto. Ao sentido oposto. Então, você liga, por exemplo, alto, baixo. Qual a palavra que se refere a alto aí, no inglês? Qual a palavrinha que se refere a baixo? Então, você vai fazer esta correspondência, ok? Boa atividade, tá? Qualquer dúvida, procurem a tia, ok? E caprichem!